Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser com uma convidada muito especial. Nós vamos falar um pouquinho sobre o Reprograme-se. Sejam todos bem-vindos, olá. Demorei um pouquinho para chegar aqui, a internet tá ruim, caindo o tempo todo, espero que eu consiga fazer a live. Seja bem-vindo aí, Felipe, seja bem-vindo. Esperando o povo chegar um pouquinho aqui. Hoje a nossa live vai ser bem descontraída. E a minha convidada ainda me manda que está atrasada agora que eu entrei. Eu vou conversando aqui com vocês um pouquinho até ela conseguir chegar, porque imprevistos acontecem. Me fale como é que tá o sábado de carnaval de vocês. Tá bom? O que vocês estão fazendo de bom aí? Viajaram, estão em casa, como estão as coisas? Escrevem aí de onde vocês são também. Vamos nós. Ontem eu fiz uma live falando um pouquinho sobre todo o trabalho que envolve o Reprograme-se, né? Sobre os fundamentos do Reprograme-se, sobre como que as doenças elas têm uma simbologia e como que o nosso corpo expressa essa simbologia. Então, toda doença, todo o nosso comportamento, ele na verdade é um grito do corpo. Oi, voltando da praia, que delícia! Todas as doenças e todos os nossos comportamentos, né? Na verdade, ele é um grito do corpo, né? É uma forma do corpo expressar. Então, toda doença, ela tem uma simbologia. Todos nós temos uma forma diferente de trazer essa simbologia, por isso não somos iguais. E eu falo muito disso na questão quando o cliente chega para mim com diagnóstico, né? Eu gosto de brincar que lagartixa parece calango, mas não é calango. Então, não é você ter um diagnóstico para todo mundo, é colocar todo mundo dentro de uma caixinha, né? Então, todas as doenças, elas preveem, né? 90% das nossas doenças, elas vêm de fundo emocional, elas vêm de conflitos não resolvidos no nosso psique. E nós temos uma informação, nós trazemos 9.000 anos de informação, isso é ativado na hora da fecundação, existe aí todo um processo, né? E a gente vem com muita informação e mais o que a gente desenvolve no decorrer da vida. O nosso corpo registra tudo. Então, antes não tinha muito esse entendimento, e quando alguns profissionais, aí, alguns terapeutas, dentro da cinesiologia aplicada, conseguiu descobrir que nós temos ligação direta, os nossos órgãos têm ligação direta com os meridianos da acupuntura, dentro dos neurolinfáticos, dos neurotransmissores, né? Então se descobriu que os pensamentos e sentimentos e comportamentos geram uma ruptura nos nossos músculos, nos nossos órgãos, e isso vira patologia. Então toda doença ela tem uma explicação e ela tem um porquê, né? Ontem eu falei muito sobre que toda doença ela tem cura, né? Não existe doença incurável, mas existe pessoas incuráveis, né? E quando eu falei isso, eu não quero que vocês pensem que a gente não precisa da medicina. Eu não tô falando aqui pra... Ei, doutor Elvídio, tudo bem? Seja bem-vindo, ó que maravilha! Seja bem-vindo! Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre doenças e a psicossomática no nosso corpo físico. E tem uma convidada especial aqui para conversar com a gente também, de um processo de imersão que ela fez, e vai ser bem legal. Que bacana, seja bem-vindo aqui. Então, quando eu falo, saudades, tem que passar e te ver, né? Seja bem-vindo. Quando eu falo que não existe doenças incuráveis, mas sim pessoas incuráveis, eu falo de toda uma história. Eu sou prova viva de que eu passei por 5 doenças autoimunes e hoje eu não tomo medicamento, só faço suplementação, mas eu trabalhei a história da minha vida, eu trabalhei a bagagem que eu trago no meu corpo, e nós trazemos muita coisa. Então, o objetivo é que a gente possa ajudar os médicos, né? Então, hoje, dentro da medicina tradicional, a gente vê parceiros não sabendo como lidar com pessoas por tanta bagagem que elas trazem e como isso somatiza no corpo físico.
Então, aqui eu não estou dizendo que é para ninguém parar medicamento, ninguém parar de se tratar e nem prometendo pílula mágica, não é isso. Eu quero dizer para vocês que nesse decorrer desses 15 anos que eu faço terapia, que eu trabalho com terapia, eu cavoquei, eu limpei, eu ressignifiquei, eu trabalhei toda uma bagagem, todo um histórico de vida, que isso fica registrado no nosso corpo físico. Então, quando a gente trabalha essas informações, quando a gente consegue dessensibilizar, tirar essa bagagem e o nosso corpo, isso pode acontecer milagres, como foi comigo. Então, assim, quando eu falo para as pessoas assim, olha, tudo é possível, depende do quanto você se permite, do quanto você consegue, porque cada um traz um registro e muitas pessoas são muito encouraçadas, são pessoas muito resistentes à mudança. Então, se eu falo, por exemplo, assim, ó, você tem câncer, ok, o que acontece com uma pessoa quando ela recebe esse diagnóstico? Só a palavra câncer por si só, ela já traz uma frequência de morte, de não tem jeito mais, isso não vou conseguir recuperar disso. Então, assim, se a gente pensar que a gente precisa quebrar os paradigmas, quebrar todas essas crenças, e se a gente conseguir alinhar isso junto com a medicina tradicional, verdadeiramente milagres acontecem no nosso corpo, sim. E nesses 15 anos eu vi muito milagres acontecer. Eu vi pessoas se curarem de câncer, eu vi rins se regenerar, eu vi fígado se regenerar, eu vi visão voltar, eu vi pessoas melhorarem em todos os aspectos da sua vida. Então, assim, isso depende de cada um e depende da história que essa pessoa traz, mas existem ferramentas que a gente consegue alinhar. E quando eu falo de cura, eu não estou dizendo muitas vezes que a gente não vai aprender a conviver, de repente, com aquela doença. Qual seria a forma de cura? De repente, entender aquele comportamento, entender aquela doença, por que aquilo veio para minha vida, aprender a lidar com aquilo, qual é o aprendizado, né? Então, assim, cura é muito amplo, né? É muito amplo. Então, é muito importante a gente entender isso, né? Quais são as doenças que o nosso corpo traz, qual é a linguagem dessa doença, né? Nós somatizamos o dia inteiro um monte de coisa. Comecem a observar o dia de vocês, né? Se amanhece, vai para o trabalho, aí já vai reclamando no trânsito, já não vai brigando com o filho para ir para a escola. Entende? A gente vai somatizando o dia inteiro, raiva, medo, angústia, tristeza, irritação, confusão, desespero, seja lá o que for que cada um traz, e aquilo vai somatizando, chega uma hora que toda essa somatização, ela gera uma bioquímica no corpo e vai virar uma patologia. Então as doenças as neuroses também não deixam de ser parte de coisas que o nosso psique não consegue alinhar e resolver. Então vai vir à tona todo esse movimento, né? Tudo que acontece. Então o objetivo das terapias complementares e das terapias autorreguladoras é alinhar isso. Imagine que nós temos a capacidade dentro do nosso corpo, temos toda a capacidade de autocura. Vamos pensar assim, se você corta, você não cicatriza? Como é que isso acontece, né? Como que o nosso corpo ele produz o tempo todo defesa para autocura, para vamos dizer assim, para autotransformação. O tempo todo a gente está se autocurando, O que acontece quando isso não funciona? Então, existe muitas coisas. E aí onde eu falo assim, gente, tem que observar. Não tem ninguém que vai poder mudar a história da vida de vocês se não for vocês mesmos. E o único caminho que a gente consegue fazer isso é através da consciência. Então, traz para a consciência o que vocês têm feito da vida, o que vocês têm falado, o que vocês têm reclamado, o que vocês têm vivido, os hábitos que vocês têm, hábitos alimentares, hábitos de saúde mesmo, né? Vocês fazem um exercício, cuida da alimentação, porque não tem como a gente viver bem se a gente não conseguir cuidar um pouco desses pilares na nossa vida. É importante a gente entender isso. Pensa só, se eu trago 9.000 anos de informação, se ativa isso na hora da fecundação, mais o que eu vivi uma vida inteira, a forma que eu aprendi a lidar com todos os comportamentos e as neuroses da minha família, né? Então eu sou um adulto hoje reagindo com a emoção da criança e só 7% do que eu vivo é meu. Só 7%, o resto é uma repetição de padrão.
Hoje a medicina já consegue catalogar mais de 8.000 doenças. Mais de 8.000 doenças. Vocês têm noção, gente, o que é isso? E 90% dessas doenças são psicossomáticas. São coisas que o nosso corpo não conseguiu resolver, a nossa mente, os conflitos que a mente e o corpo não conseguem resolver e que está no nosso corpo. Então precisa ser dessensibilizado. Só que para que eu entenda isso, para que eu consiga fazer essa mudança, então a gente precisa entender várias questões aqui. Nós temos a informação no corpo físico, nós temos a informação no nosso psique, né, que é o cognitivo, que é a forma que eu vejo a vida, que é a forma que eu interpreto a vida, que é a forma que eu reconheço o mundo ou o sistema através dos meus filtros. E eu tenho uma informação no campo morfogenético, que a fenomenologia explica que nós trazemos tudo que existe, tudo que existiu e existe no sistema está nessa informação no campo fenomenológico, né, no campo morfogenético. Quando eu vou buscar um processo de terapia ou de ajuda, seja o que for, eu preciso entender que eu preciso trabalhar essas 3 áreas. Então, se você for só, de repente, no psicólogo, na psicanálise, nessas técnicas comportamentais, você vai ter uma compreensão e vai ter um ajuste, e vai ser muito benéfico. Mas se você não compreender que você precisa também limpar isso do corpo físico, porque senão chega uma hora que a mente ela capta essa informação, esses registros, né, que estão no seu corpo, e ela começa de novo. Aí vocês falam assim, cara, eu tô repetindo a mesma história, eu melhorei de uma coisa, acontece outra, eu tô repetindo o mesmo padrão, agora eu tô com um problema no rim, eu já tive problema no estômago, eu já tive problema, sabe? Então a gente precisa entender que nós temos esses registros e eles precisam ser trabalhados. E também tem informação no campo morfogenético. Então, se eu só trabalhar o corpo físico, né, e não for lá trabalhar essas informações, que é onde a gente trabalha com constelação familiar, as técnicas quânticas, né, várias técnicas aí que a gente consegue trabalhar, a biocinesiologia aplicada, a biodança, tem várias técnicas que a gente consegue trabalhar isso. A mente também capta essa informação e aí você começa a produzir. Então, digamos que eu quero dar um exemplo sobre questão financeira, por exemplo. Eu trabalho para ter as coisas, né? Porque foi isso que eu vivi na minha história. Eu aprendi lá na minha infância, meu pai trabalhando duro para ter as coisas, meu pai contando moedas, falando sobre escassez, nós vivendo isso dentro de casa o tempo todo. Aí eu cresço e vou para a vida. Aí eu ganho dinheiro, isso aqui é um exemplo que aconteceu comigo. Ganha dinheiro, o dinheiro não é o suficiente, né? Eu lembro que meu pai e minha mãe, eles usavam muito uma expressão em casa que era assim, a gente tendo para viver e para comer, tá bom, não precisa mais que isso. Então eu ganhava dinheiro e o dinheiro ia embora. Como que o dinheiro ia embora? Porque nós, pela lealdade, pela rebeldia, nós somos fiéis à tribo. Então eu ganhava dinheiro e o dinheiro ia embora. Ei, tudo bem? É quem aqui na 100%? É a Thaís? Não, né? Quem está aqui? Então, eu ganhava o dinheiro e o dinheiro ia embora. O que acontece? É a Gil, tudo bem? Tô esperando a Thaís que me dê um bolo aqui de 15 minutos, mas vamos contando um monte de... Vamos falando um pouquinho do trabalho das doenças, né? Informação das doenças no nosso corpo físico. E eu tava contando pra vocês. Aí, o que acontece? Fui lá, entendi aquele padrão, porque isso é cognitivo, né? Então, eu fiz várias técnicas, vários cursos, compreendi aquela... Eita, Lelê, voltei aqui, né? A internet tá caindo. Falei pra vocês que a internet tá caindo hoje. Deixa eu ver se eu volto aqui no fio da meada. E aí, eu consegui alinhar isso no meu cognitivo. Porém, ganhava dinheiro, o dinheiro ia embora. Ganhava dinheiro, eu adoecia. Ganhava dinheiro, o carro quebrava. Moral da história, eu tinha para viver e para comer. O dinheiro ia embora, de todos os jeitos, o dinheiro ia embora. Aí eu fui entender isso, né, em um curso que eu fiz com o Neemias, que nós trazemos essa informação e ela fica no nosso corpo físico e também no campo morfogenético. E aí foi quando eu consegui compreender que cada emoção e cada comportamento vivido lá na história da infância, então, por exemplo, quando o meu pai falava não tem dinheiro,
para a criança, né, que estava ali vivendo aquela informação, vinha uma angústia. Porque o que o dinheiro traz, né? Vou passar fome, nossa, meus pais estão sofrendo para me sustentar. Então, toda essa emoção que a criança vê quando os pais falam, seja lá do qual for a situação, ficava no corpo. Então, eu tentava quebrar... Eita aí, já vou te chamar, tá? Tentava quebrar esse padrão, mas conscientemente. Ok, mas é informação energética que ficou no corpo físico. Então, quando se fala em dinheiro, meu corpo vibrava em dor, escassez e sofrimento. A forma que meu corpo reconhecia o dinheiro era dessa forma, de dor e sofrimento. Então, a gente fez um trabalho para dessensibilizar essa informação e reprogramar. Porém, existia o campo morfogenético, que o quê? Porque fica um emaranhado lá, daquela mesma energia. Então, por isso a importância da gente alinhar todas essas áreas. E no Reprograme-se a gente consegue alinhar isso, né? Então, tem várias terapias hoje, vários viés que tem pessoas... Eu falo da forma que eu aprendi, da forma que eu me... As outras formas também, que são válidas e que são importantes e que tudo se agrega. Ei, Thaís, você tá aí? Deixa eu ver se agora vai, né? Internet tá ruim. Oi! Você tá me ouvindo bem? A gente não está te ouvindo. Não estamos te ouvindo. Ei, Chuchu, a gente não está te ouvindo. Tem um pouquinho de paciência aqui, que a internet está tensa hoje. Gente, façam perguntas aqui, tá? Se tiver no meu alcance, responder vocês. Olha quanta gente bacana aqui, Antoinette, Bruna, Thaís. Vamos ver se ela consegue voltar aqui. Ei, Thaís. Agora sim. A gente não estava te ouvindo. Ah, tava mudo pra mim também. Nossa, a internet está horrível hoje, está horrível aqui de casa, do celular. Será que tá todo mundo assim? Então vamos ter um pouquinho de paciência, né, para que a gente consiga. Se apresenta aí pra gente, seja bem-vinda. Obrigada. Bom, meu nome é Thaís. É um prazer estar participando dessa live aí. Quando a Lori me fez o convite, eu me senti muito honrada em poder participar e estar falando um pouquinho para vocês, né, sobre o autoconhecimento, sobre esse tema que a Lori já vem abordando aí e que, sem dúvida, faz toda a diferença na vida das pessoas. Que bacana, eu que agradeço você ter aceitado num sábado de carnaval. Eu sei que tem criança, correria. E hoje foi muita correria mesmo, tá? Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo, não vai dar tempo. Mas que bom que deu. Ai, que bacana. A Gil tá falando para você colocar o telefone para diminuir um pouco o eco. Não sei se faz sentido aí para você. Tá, vou tentar colocar o fone, porque aqui não tô conseguindo ouvir vocês. Isso, vamos ver se melhorou vai agora. Um pouco. Vamos ver. Melhorou? Melhorou. Vamos ver. Fala aí pra gente ver. Oi. Parece que ficou melhor agora. Ficou sim. Menina, mas é isso. Mas fala pra gente como que foi essa busca, como que você começou essa jornada de autoconhecimento? Como é que foi pra você isso? Bom, eu meio que caí nessa jornada aí meio que de paraquedas, né? Era tudo muito novo para mim, eu ainda não conhecia, nunca, até então não tinha tido nenhum contato, né, com autoconhecimento. E aí foi através de uma amiga muito querida, que também é minha chefe,
patroa lá de onde eu trabalho, né? Ela já vinha nessa busca, nesse caminho já há algum tempo. E aí, aos poucos, através dessa convivência com ela, eu fui, assim, conhecendo aos poucos, ouvindo. Aí ela sempre incentivando, vai, né? Isso vai fazer diferença. E como era um mundo muito novo para mim, no início foi difícil, assim. Eu acredito que eu tenha demorado mais ou menos um ano até cair de fato a ficha, né? Tipo, não, né? Isso aqui é sobre mim, sou eu aqui, o conhecimento interno, né? Eu demorei mais ou menos um ano para aceitar mesmo e para conseguir de fato trazer para a consciência tudo que estava ao meu redor, assim. Então eu conheci o autoconhecimento através dessa pessoa e depois que eu conheci não parei mais, foi só porque é assim, né? A gente começa e quando você vê, você não quer parar É mais, um porque é uma caminho coisa, sem volta, é um né? caminho sem volta, é uma coisa É um tão caminho sem gostosa. volta. No início é um pouco dolorido, mas depois quando você começa, você realmente sente os resultados e vive, você não quer parar mais. Essa é a verdade. O que que eu percebo, né, nesse caminho de sem volta quando você fala no começo é dolorido, né? Porque Sim. uma das principais bases que a gente tem no autoconhecimento também é a autorresponsabilidade, né? Porque consciente ou inconsciente, a gente cria tudo na nossa vida, inclusive as Sim. doenças. Então, se eu posso cocriar isso, eu posso descocriar, vamos dizer assim, né? Então, esse eu acho que o que mais é intenso nesse trabalho e desafiador é isso, a autorresponsabilidade. E não foi ensinado isso pra gente, né? Sim. A gente tem, igual eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, sobre a autorresponsabilidade, né? Quando uma pessoa chega para mim com uma doença e eu falo assim, isso tem jeito se a gente conseguir compreender a história da sua vida, se conseguir ativar isso e ressignificar e dessensibilizar tudo isso, né? Mas nós temos aqui o costume é assim, eu estou com problema, eu vou no médico e eu vou tomar um remédio para resolver o meu problema. Aí daqui mais um tempo tem outro problema. E assim sucessivamente, né? Então a gente não sabe, não aprendeu, não é uma coisa, não é um hábito a gente assumir a responsabilidade e também buscar isso. Então, buscar esse caminho da autocura e autotransformação, né? Muito Sim. bacana isso, né? E qual foi a expectativa sua quando você foi lá para o Reprograme? Como é que foi, né? Porque eu sei que você foi assim, né? Tem todo o histórico aí, mas como é que foi a expectativa para você? Com qual expectativa você foi? Na verdade, o reprograma, isso, assim, foi uma coisa que foi combinada, foi planejada, mas eu não foquei nisso. Na verdade, eu não fazia ideia do que ia acontecer ali. Simplesmente falaram, vão, é um final de semana, autoconhecimento, autocura, tem umas terapias e tal. Então tá, vamos lá, né? Porque eu sou assim, você fala vamos, eu falo bora, tô indo. Então eu confesso que eu não criei muitas expectativas em relação ao reprograma-se. Só que assim, no primeiro dia já foi um choque de realidade muito grande que eu tive ali. Só que as expectativas, na verdade, foram sendo criadas durante o procedimento mesmo, durante o programa. Porque antes, assim, eu até pensei que pudesse ser algo, mas quando eu cheguei lá foi algo completamente diferente do que eu esperava. Então, Você já havia feito algum tipo de tratamento, algum tipo de terapia antes? Ou você começou pelo Reprograme-se? eu já tinha uma vivência com uma constelação familiar. Uhum, bacana. Que já é bem forte também, né? Que já é bem impactante também, né? Sim, sim. E como foi para você, então, fazer o Reprograme-se? Como é que foi estar lá naquele movimento? Que fichas caíram? O que foi mais impactante para você? Lore, eu acho que a pergunta devia ser o contrário, né? Assim, o que não foi impactante? Porque tudo que eu vivi ali impactou de forma muito intensa, assim. E em todas as áreas da minha vida. Quando eu cheguei ali, logo no início, através daquela, no início você dá uma palestra, né? Uma explicação, fala um pouco sobre os temas que a gente ia viver ali. Então, naquele momento, assim, já foi caindo várias fichas, já fui tendo, assim, vários insights. E realmente no início é algo que você não entende muito bem, mas o corpo sente, né? A minha mente, de alguma forma, ela
já estava se preparando já há algum tempo. Tanto que uns dias antes do programa, você até fala isso, né? Que algumas situações podem acontecer. Só que ainda não estava na consciência, assim. Estava acontecendo e eu estava seguindo o fluxo. E só quando eu cheguei lá e comecei realmente a viver o processo, que eu consegui entender. E assim, todos os programas que a gente fez me impactou de maneira muito forte, assim. Então, É porque a gente consegue lá abordar questões da parte de saúde, a parte de doenças, a parte de comportamento, sim, relacionamento, financeiro, trabalho. E aí o programa ele é feito todo redondinho, de uma forma que vai acessando essas informações e elas vão se encaixando, né? E é uma sim, coisa que a nossa mente não consegue muitas vezes compreender, porque é eu um trabalho. quebra-cabeça. Isso, porque o trabalho do Reprograme-se é a linguagem do corpo, é a somatização que o corpo traz. E que a mente muitas vezes mente, né? Então, quando a gente consegue compreender a história de vida, quando vocês que estão lá conseguem identificar a bagagem que vocês trazem, a história de vida que vocês trazem, e que, vamos dizer assim, é tão natural o corpo alinhar isso e dessensibilizar, não é uma coisa que vocês controlam, simplesmente vem Sim, e emerge, né? E aí você é exposto a olhar, e aí o que é mais bacana de tudo, que eu percebo dentro do processo como, como quem ministra tudo isso, né? É que a gente passa a se perceber com outro olhar, a gente passa a olhar para a gente com menos julgamento, um olhar mais menos. humano, né? Exatamente. Porque quando você percebe que tudo que você traz ali e você simplesmente já está ali dentro de você, né? E muitas coisas você não escolheu, simplesmente já veio de gerações e gerações ali. Então, Sim, assim, você passa assim, por que eu não consigo fazer tal coisa? Por que, que eu não consigo ter aquele comportamento? Por que, que eu não consigo fazer diferente, né? Então, você começa a se chicotear menos, né? Então, eu acho que isso ajuda muito, essa empatia, esse amor próprio, esse olhar. E aí você tem a oportunidade de ressignificar mesmo e falar assim, sim. cara, tá todo mundo lascado, porque não tem ninguém nesse planeta que não traz uma bagagem, que não tem uma história, que não tem as suas mazelas e as suas dificuldades. E também a gente passa a olhar para o outro com outro olhar. Quando a gente Sim. volta, né? Como é que foi para você, então, voltar do processo? Engraçado que eu ia falar justamente isso, porque, assim, claro que todas as técnicas foram incríveis, como eu falei, assim, se eu olhar para trás eu não tenho como dizer qual me impactou menos, mas de modo geral, a mudança na minha vida, assim, quando a gente sai de lá parece que é outro mundo, né? Eu fiquei uma semana, assim, meio que perdida, eu falei, gente, que mundo é esse? Quero voltar para aquele lugar. Então, assim, quando você vem, você traz toda a realidade já aqui dentro. Então, assim, você começa justamente a olhar para as pessoas de forma diferente. Eu olhava muito para mim com um olhar de julgamento mesmo, né, de culpa. E aí, quando a gente sai do reprograma, assim, que a gente vem já com essa consciência de que tá tudo bem, né, todo mundo tem problema, a gente traz mesmo bagagem de antepassados mesmo, a gente começa, além de se olhar com esse carinho, com esse autocuidado, a gente passa também a olhar para o outro sem culpa, né? Sem o julgamento. Então, na minha vida, assim, no meu dia a dia, essa foi a mudança que com certeza mais me impactou. Assim, quando eu venho para cá e começo a olhar para o outro sem esse olhar de julgamento, automaticamente eu tiro aquele peso que estava em mim também, de certa forma. Então, poder viver sem isso foi com certeza uma das melhores coisas que aconteceu pós esse programa. Maravilha, né? Muito bem. É, você se considera hoje uma pessoa diferente após o processo? Com certeza, com certeza. Tem gente que olha para mim e fala assim: o que que aconteceu, né? Que livro você leu? Que terapia que você fez? Porque com certeza existem duas pessoas. Existe a Thaís antes do Reprograma-se e a Thaís depois. Porque hoje, olhando para trás, eu vejo assim, literalmente um divisor de águas. Porque uma vez que você vai, que você chega nesse nível de consciência, que você passa pelo que a gente passa vivendo no Reprograma-se, você não consegue mais ser a pessoa que você era antes. Então, realmente um caminho sem volta. É. A Giovana está falando aqui.
temos uma programação e o Reprograme-se ajuda a gente a reprogramar literalmente, né? Aprendemos a ser generosos com a gente mesmo. Ela está quase um ET. Essa é melhor. Sim, para os familiares, né? Tá quase ET. A minha família não me reconhece. A minha família não me reconhece, assim, até nas relações mesmo com os meus avós, com os meus pais, com os meus filhos. Então as pessoas realmente perguntam justamente o que você fez, onde você foi, o que aconteceu, que mudança foi essa. Realmente as pessoas percebem. É interessante que a gente realmente, quando começa a expandir essa consciência e trabalhar essas questões, esse autoconhecimento, a gente acaba mesmo tomando fica esquisito, fica ET para os nossos familiares, né? Porque a gente nasce com o programa de ser fiel à tribo. Então, pela lealdade ou pela rebeldia, a gente é fiel. E a gente é fiel no que é bom e a gente é fiel também no que é ruim. Se no meu sistema os meus pais sofreram para ter dinheiro ou para ter, seja lá o que for, eu não posso não sofrer, porque eu estou sendo infiel a esse sistema, né? Sim. E aí, quando a gente consegue quebrar esse padrão, honrando nossos pais, mas assim, é muito difícil para eles entenderem que a gente está quebrando, né? E saindo, vamos dizer assim, dessa repetição de padrão, de paradigma, de crença e tudo mais, né? E eu falo por experiência própria que os mais difícil da gente conseguir ajudar são os próprios do nosso sistema familiar, Sim. né? Então, quando a gente entra nesse trabalho de autoconhecimento e mudança, eu convido vocês, quem está fazendo isso, a olharem para si, porque é vocês que estão fazendo esse processo, e ter amor pelos seus, porque eles não têm a oportunidade, ou não querem, ou não estão preparados para ver o que vocês estão vendo. Então, para a gente não julgar. Por mais que a gente tenha amor e fale assim, nossa, mas eu queria que a minha mãe fizesse isso. Às vezes não é o tempo dela, não está preparada, não é aquilo, às vezes ela nem quer fazer aquilo. E isso é uma coisa que a gente precisa respeitar. E a maior forma de ajudá-los a trazer para esse mundo é o nosso exemplo. Quando a gente começa a mudar e a gente ter resultado, eles vão ver isso uma hora, né? Então, isso é muito legal da gente ter essa percepção em relação a isso, né? E o fazer diferente sem culpa também, né, Lori? Porque quando você tá ali naquela repetição consciente, você vai repetindo e aí quando você quer tomar rumos diferentes, a gente acaba se culpando e se sabotando e voltando aí inconscientemente para aquela repetição, né? E aí quando você tem essa consciência, você passa a tomar as atitudes por conta própria ali, com o que realmente você quer, realmente colocando ali o seu propósito, os seus objetivos, e aí a gente começa a conseguir, pelo menos para mim foi assim, eu comecei a dar passos sem culpa. Tudo bem ser diferente, tudo bem se a minha mãe não fez assim, se o meu pai não fez assim. Eu tenho opção hoje de fazer diferente, então é muito bacana. E a gente faz, quando a gente tem esse entendimento, escolhendo honrar tudo que nos foi dado, porque faz parte, te trouxe até aqui, mas que a gente pode sim escolher, né? Desagradar o sistema não é desonrar o sistema, né? Então isso é muito interessante. E o que você percebia, assim, que você mais repetia dentro do seu sistema, assim, para trazer um exemplo para as pessoas aqui, o que foi impactante? Porque a gente repete tantos comportamentos, né, tantas coisas, né? O que foi, assim, mais assim, impactante para você? Cara, eu repetia isso era uma trava na minha vida e lá eu virei uma chave em relação a isso, né? Pós o programa, né? Você fala. Em relação a Isso. tudo que a gente viveu. Eu acho que com certeza padrões familiares, principalmente falando da maternidade e também na minha vida profissional, assim, porque a minha família, por exemplo, não tiveram mulheres com grandes sonhos, ou até tiveram, mas que talvez não tiveram forças ali para correr atrás, para conquistar mesmo. Sempre foram, assim, mulheres que viveram debaixo de proteção de marido, seguindo ali aquele padrãozinho, né? Ah, o homem trabalha, o homem que traz o alimento, e a mulher fica em casa e cuida dos filhos e cuida da família. Então, eu me sentia muito culpada por não querer ter esse padrão, por não ter conseguido ter esse padrão, porque
antes de ter essa consciência, até era uma coisa que eu queria, eu achava que queria. E eu me culpava muito por ter tido mãe, por ter sido mãe cedo, por ter me separado, por não ter me casado na igreja, várias coisinhas que inconscientemente estavam programadas ali dentro, né? E aí eu vi que eu não conseguia ter esse padrão e que isso, na verdade, nem me agradava. Então, quando eu saí do programa, que eu consegui ter, tipo, ei, calma aí, né? Eu posso conquistar as minhas coisas, eu posso ter a minha vida sem ter que repetir esse padrão, tudo bem. As coisas não precisam acontecer de uma forma ali, uma após a outra, né? Certinho, não tem um cronograma, a vida não tem um cronograma. Então, conseguir me libertar disso foi uma virada de chave, assim, muito grande, porque eu comecei a ver a minha vida de outra forma e a me ver também de outra forma, me vendo com mais capacidade mesmo, com mais força, a ter certeza que, de fato, eu não precisava de ninguém para alcançar os meus sonhos, os meus objetivos, e que aquilo realmente só dependia de mim. A minha avó, às vezes, ela vem conversar comigo e ela fala assim, você precisa de um marido, mulher sozinha é muito ruim. Mulher sozinha não dá conta, né? Quando você ficar doente, quem vai cuidar de você? Então, essas coisas ficavam aqui e assim, e como não era algo que estava ali na minha realidade, eu sofria, nossa, chorava e aquilo assim, ia me corroendo dia após dia, sabe? Então, com certeza, uma das coisas que eu consegui enxergar com mais clareza foi essa virada mesmo de chave, de ter a consciência de que eu posso sim ter a minha vida, eu posso sim conseguir sozinha. Se eu quiser um casamento, se eu quiser uma família, isso vai acontecer, mas vai acontecer porque eu quero, não porque eu tenho ali que seguir um padrão familiar, né? E nem com esse propósito de ter que ter um homem para te sustentar, mas porque você deseja ter um parceiro para sua vida e tudo mais, né? Bacana. Sim. Isso é muito. Eu falo assim, essas repetições que a gente vive em casa, essas frases que a gente ouve, né? Elas são altamente hipnóticas. Você pensa só, você conviveu, você foi criada pela sua avó, que foi, né? Ou pela sua mãe, seja como for. Sim. Tudo que você ouviu ali dentro de casa sobre relacionamento, sobre dinheiro, né? Era o que eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Tudo que você experienciou, tudo fica impregnado no seu sistema, no seu corpo, como a mais alta verdade. Então, o que é a grande sacada do reprograma? Se não é só ter a compreensão, porque a gente faz tem a dinâmica onde a gente faz a abordagem ao inconsciente para acessar essas informações, mas isso tem que limpar o registro do corpo, porque senão a mente continua captando aquela informação, né? Por isso a gente entra naqueles processos lindos, maravilhosos de catarses que a gente tem lá. Por quê? Porque não recomendo. E que processo dolorido, tá? Eu acho que quando você chega lá, você começa a sentir, quando vem pro corpo mesmo, você fala, meu Deus, preciso ir embora daqui. E como que eu carreguei tudo isso sem saber que carreguei, gente? Sim, como, né? Que isso estava aqui e o tempo todo e a gente continua vivendo após isso, não percebe. E é muito legal, porque depois que a gente faz, eu falo assim, é literalmente um descarrego, né, de bagagem. A gente vê as pessoas se curando. E aí onde vem a cura? A cura, seja ela física, seja ela emocional. Eu já vi, no meu caso, por exemplo, eu me curei de doenças mesmo de autoimune, doença, né, que era possível, doenças degenerativas, enfim, né? A gente cura as doenças da alma, a gente cura as doenças de todas as formas, né? Então, ali eu vejo muita coisa que acontece pós o reprograme-se, né? Pessoas que emagrecem. Nós tivemos uma até fiz a live com ela, né? A doutora Luísa. Ela falou assim, dentro de todo o meu conhecimento da medicina, eu nunca imaginei que isso fosse possível. Eu fiz todos os tipos de processos e regimes e qualquer coisa na vida para conseguir emagrecer. E eu fui no reprograme-se, simplesmente eu fui perdendo peso sem fazer nada, vivendo a vida normal, né? Então, a gente entende a simbologia do que é o peso, né? Do que é uma doença, e aquilo vai alinhando com as suas verdades, com o que você deseja, com o que você nasceu para ser, alinhando com, né, com o seu corpo, e isso vai ajustando. Então, assim, a gente vê milagres, verdadeiros milagres acontecendo, né? E continua acontecendo, né, Lori? Não foi só após, assim, logo em seguida do reprograma. Se foi a primeira semana, ela foi bem, como eu falei, eu fiquei bem me achando fora da realidade. Mas as semanas seguintes continuaram caindo várias fichas, sabe?
As mudanças elas foram acontecendo tão gradativamente e leve também. Para mim foi muito leve, não teve nada que foi dolorido, assim, nossa, isso aqui tá mudando, mas tá me doendo. Foi acontecendo mesmo, e quando eu vi já tava tudo no lugar, eu já conseguia enxergar as coisas com mais clareza, e muitas das coisas que a gente vive lá dentro, quando a gente traz aqui para a realidade, ela impacta na nossa vida e na vida de outras pessoas também, a nossa volta, né? Sim. Tanto na área profissional quanto familiar. Eu falo assim, se a gente entender que o nosso corpo ele é um biocomputador, a gente consegue entender a dinâmica da coisa e não há sofrimento, Sim. tá? É um trabalho, vamos dizer assim, a dor ela existe, sim, porque a gente traz essa dor e não teria como não ter, mas o sofrimento ele é muito opcional. Quando você entende isso, e a gente já traz essa dor, como você falou, né? Então, assim, lá a gente limpa isso e como o corpo dessensibiliza, automaticamente ele ressignifica isso. Então, o processo acontece natural. E você fala assim, nossa, mudei. Nossa, agora falo. Não, nossa, agora tenho essa posição. Né? Por quê? Porque a gente fez uma nova programação. E é desse jeito, Sim. gente. O negócio é fantástico. E às vezes vem uns insights assim, meio que do nada, né? Você não tá esperando, aí acontece uma situação que você, caramba, isso aqui eu vivi lá no Reprograme-se, né? Eu aprendi lá. E isso acontece muito comigo. Às vezes eu tô no meu dia a dia mesmo, aí acontece uma situação que eu olho assim e falo, não, calma, né? Já vivi isso aqui. Já, isso já deu certo, né? Já entendi como é que funciona. E aí as fichas vão caindo e naturalmente você vai ressignificando alguma área da sua vida. Que bacana. E você consegue trazer agora para a consciência algo que foi assim muito impactante para você? Dos programas feitos? Ou assim, Isso. O que foi lá? eu acredito que a técnica do renascimento. Uhum. Porque foi como eu vou falar, assim, a pontinha do iceberg, sabe? É aquele pontinho ali que eu consegui atingir, que veio desmembrando várias outras áreas da minha vida, que era justamente relacionada à minha base familiar. A minha gestação, né, o meu nascimento, sentimentos maternos. Então, quando eu vivi aquela técnica, foi assim, eu já tinha feito uma anteriormente, só que aquela foi assim, diferente. Foi algo que de fato quebrou a corrente, sabe? Quando você sente, não, agora foi. Agora realmente deu certo. É porque nós temos no Reprograme-se um grande diferencial que foi uma técnica que o Neemias Tavares descobriu ele em longos anos de estudo, ele tem 80 anos hoje, ele trabalha com terapias, ele é médico, psicólogo, entre outras coisas, já há quase 60 anos, né? E estudando as terapias holotrópicas, as terapias convencionais, a biocinesiologia e tudo mais, ele conseguiu fazer uma junção né? E onde a gente consegue, quando faz essa abordagem ao inconsciente, onde a gente faz essa limpeza, nós temos o pulo do gato lá, onde a gente consegue limpar isso e não voltar mais para o corpo. Que é assim, o que é diferente de algumas outras técnicas, que todas elas têm o seu lugar, tá? É que às vezes o corpo ele faz uma retraumatiza. Você entra, acessa informação, você entra em catarse, né? Entra no drama, mas o corpo não consegue dessensibilizar. Sim. E no Reprograme-se, não. Uma vez que você acessou, a gente consegue fazer você fecha, né? Meio que você abre uma porta e vê tudo que tem lá dentro e fecha. Só que você fecha com tudo resolvido, né? Tudo ok. É mais ou menos assim, né? Que acontece. E para quem você indicaria hoje o Reprograme-se? Para todas as pessoas na face da Terra. Se tiver alguém vivendo em outro planeta que não seja a Terra também, porque é algo muito histórico, né? Assim, a gente já nasce com isso. Então, e todo mundo não tem assim essa pessoa que nasceu sem trauma, nasceu sem bagagem, nasceu sem lembrança nenhuma.
É a mesma coisa que um ser humano sem DNA, assim, não tem, todo Não mundo tem, existe. sabe? Não existe. Então, acho que todo mundo precisa de viver esse programa, porque realmente ali é onde você consegue. É um olhar de cima, sabe, Lori? Você fala que a gente abre, eu comentei que a gente abre uma porta e fecha, a gente sente ali literalmente na pele, mas aí, além de estar vivendo ali aquele processo que é muito intenso, você consegue olhar de cima e realmente ter uma visão mais ampla de tudo que está acontecendo. E aí, a partir disso, você consegue de fato tomar a decisão, sem estar baseado em opinião de outras pessoas ou em outros padrões. Então, acho que todo mundo precisa e deveria participar desse programa, se para a pessoa ter mesmo um propósito, né? Conseguir enxergar ali o porquê que ela vem repetindo aqueles padrões, ou porque ela vive dessa forma. E todas as pessoas que eu conheço, assim, que nunca viveram isso, né? Porque tem algumas pessoas do meu meio que já viveram, então eu consigo conversar abertamente. Aí, às vezes, eu vejo outras pessoas que nem fazem ideia que isso existe, sabe? Que é um mundo completamente paralelo. E eu olho assim e eu falo, meu Deus, essa pessoa podia ir no Reprograme-se. Ia fazer tanta diferença, sabe? Tanta diferença, é Tanta verdade. diferença. Eu falo assim, quando eu tive acesso a essas informações foi quando virou uma chave na minha vida, porque eu tinha consciência, eu já era terapeuta, eu trabalhava, eu estudava, eu achava que aquilo estava limpo, mas no estresse do dia a dia eu somatizava de novo e ativava Uhum. aquelas bagagens, voltava a adoecer. E quando eu tive acesso a essa informação que eu vou levar para vocês, que está aqui, né, que quiser participar, foi quando realmente virou a chave e eu tive um salto quântico na minha vida. Foi. Então, já que estamos aqui querendo chamar todo mundo, vamos convidar o pessoal, né? Dia 18, 19 e 20 de março vai ser o nosso Reprograme-se na E eu vou Pousada estar lá Thomas. de novo, hein? Ai, que E maravilha! você vai me ver. Oh, que delícia! Adoro! Ótimo! Eu falo assim, é bacana a gente repetir, por quê? Porque é como se fosse uma cebola, né? A gente vai tirando as camadas e você vai lá e vai viver o processo, você vai dizer assim, cara, parece que é outro processo que eu tô vivendo aqui. É o quebra-cabeça, né, Lori? Às vezes você Uhum. vai, às vezes você acaba focando naquilo que realmente te dói ou naquilo que tem mais representatividade para você naquele momento. E aí, quando você vive de novo, você consegue, né, olhar Focar mais um pouquinho, a ter mais consciência, ter mais gatilho, mais limpeza. É E em adquirir outras áreas, né? Às vezes em em outras outras áreas que você áreas. nem imaginava que precisava mexer. Eu, por exemplo, eu achei que aquilo para mim já estava resolvido. E ainda tem isso, né? Tem quando É. você faz, acerta uma coisa e vai, acerta outra coisa. E tem quando você vai, acerta e acha que tá tudo certo. E na E verdade tem às muito mais vezes coisa. E às vezes na mesma área, só que aí por uma outra É, perspectiva, por uma outra coisa, porque pensam foi. que tudo é como se fosse um ponto cego, né? Isso aconteceu Então, assim, comigo. é. Isso aconteceu comigo. Porque na primeira técnica que eu fiz, eu trabalhei uma parte, já tinha, assim, tido um salto enorme, de melhoramento mesmo. E aí, quando eu fiz de novo, que eu, assim, sobre a mesma situação, mas com uma visão num ângulo diferente, sabe? Uma percepção diferente. E aí, meio que encaixou, assim, o quebra-cabeça. É isso aí. Então, dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas, vai ser 3 dias de imersão, onde nós vamos alinhar tudo isso, acessar essas informações, trabalhar o corpo, a mente, o físico, né, ressignificar, trabalhar a mente do sucesso e abundância, trabalhar o financeiro, trabalho, o relacionamento, por uma perspectiva e de uma forma que pouquíssimas pessoas sabem como que a gente acessa essa informação e como que a gente consegue alinhar esse biocomputador que é o nosso corpo e que traz tanta informação e que a gente não tem nem noção, né? Então, se você tiver interesse, nós estamos com as inscrições abertas, temos ainda algumas vagas, as vagas são limitadas. E se você quiser participar, é só vir com a gente. Chama no direct, a gente vai deixar aqui também o link para inscrição, né? Para quem quiser participar. E eu queria agradecer você, disponibilizar mais uma vez, né, o seu Eu que tempo de estar agradeço. aqui no sábado de carnaval, trazendo a sua história maravilhosa, contribuindo, ajudando outras pessoas a se conectar, né, com isso que é Sim. possível, né, com a gente tem identificação
né? Que as pessoas se Sim. identificam com a nossa história, né? Então, assim, gratidão, gratidão a todos que ficaram aqui com a gente também, ouvindo. Pedimos aí um pouco de, né, desculpa, porque a internet deu uma bugada aqui de vez em quando, mas deu Sim. tudo certo, a gente conseguiu transmitir o que a gente gostaria que as pessoas soubessem, né? Que é um pouquinho Sim. dessa experiência. Então é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar, meu bem? E acho que só vocês precisam literalmente pagar para ver, porque era algo que eu não acreditava também, assim. Eu até tinha, como eu falei, tinha uma ideia, mas o que acontece lá é algo muito surreal, tá muito além das nossas capacidades, assim. Eu sozinha eu jamais teria conseguido atingir o que eu Uhum. vivi lá. Então, só falar pro pessoal mesmo, acreditar que vai e vai sem medo, cara. Vai que alguma coisa muito maravilhosa vai acontecer com vocês lá. Eu falo que o resultado que o Reprograme se tem, ele equivale a mais de 5 anos de terapia. E talvez você nunca Sim, consiga acessar aquilo em terapias tradicional. Não sim, desmerecendo nenhuma técnica, gente. É porque é a forma que é feito. Né? A gente precisa de sim, terapia de alto impacto para conseguir acessar algumas coisas que dentro das terapias tradicionais às vezes a gente não consegue por não ter essa força, né, sim, nesse campo para alinhar isso, né? Então, assim, o valor que ele é simbólico perto do ganho que a gente tem, sim, né? Como diz o Wilderson aqui, é o melhor investimento para a vida, né? É transformação sim, mesmo. Então é com isso, certeza. gente. Um grande beijo no coração de vocês. Gratidão por vocês estarem aqui. E fica o convite, dia 18, 19 e 20 de março, na Pousada Thomas. Vou deixar o link aqui, chamem a gente. Sim, Tem eu, o Wilderson, a Marli, a Angélica, tá todo mundo aqui fazendo o trabalho da inscrição e chamando pessoas e aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida também é só chamar que a gente consegue ajudar vocês a entender o processo, isso certo? aí. Beijo. Gente, gratidão, viu? Gratidão a todos. Um excelente carnaval aí para vocês.